Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada. Eu não sei a hora que você está assistindo o podcast do Renato Saraiva. Hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, um amigo querido de muitos e muitos anos. Não que a gente esteja velho, mas a gente já tem uma amizade antiga. Estou falando do advogado Tiago Barbosa, que milita lá em Brasília, é uma pessoa extraordinária e tem uma história de vida brilhante. Tiago, e aí, meu irmão, tudo bem? Que bom ter você aqui, viu, cara? Para mim é uma honra, Renato, porque criei uma retrospectiva aqui na minha cabeça e me lembro que um tempo atrás eu estava gravando aqui, né, tentando fazer um podcast, e você foi a primeira pessoa que na vida eu estou Foi o primeiro fazendo agora. entrevistado. Foi o primeiro entrevistado, foram poucos, mas é a primeira vez que eu participei de um podcast, seja como entrevistado ou não. E agora, você me chamando para cá, sabe aquele déjà vu? Falei assim, cara, o Renato foi a primeira pessoa que eu participei de um podcast, então agora estando aqui como seu convidado e vendo o que nós passamos desse tempo para cá, porque você estava iniciando essa sua fase aqui em Alphaville, eu estava restaurando um casamento, é muita coisa, dedo de Deus, assim, para estar Você lembra vendo. o ano que a gente se conheceu? Lembro, acho que foi Qual foi o ano? 2018, 17 para 18, quando 2017 para nós, 2018, a gente estava indo para o Havaí com Paulo Vieira, com Paulo nosso Vieira. Paulo mentor, Vieira, um abraço, meu irmão, fique em paz. E a gente ação. se conheceu, né, nessa viagem e nem eu era cristão e nem Tiago. Tiago tem uma história com a noite, né, Tiago? Você foi dono de Boate, boate, né? Me conta um pouco da sua história, E vai. já tocou lá Gustavo Lima, Michel Teló, tocaram na Hype, uma boate no Gilberto Salomão, meu primo empresário do Bruno Marrone, minha família, né? Então, sempre tive essa pegada de evento, de noite, sempre gostei de sair. E, enfim, eu lembro até. Você foi uma das pessoas responsáveis por me incentivar a buscar Deus, sabe, Renato? Porque quando você estava no início da sua conversão, eu comecei a estar num processo de buscar ali, ter curiosidade de estar mais próximo de Deus, vivendo um fundo do poço que eu precisava para trabalhar ali o orgulho, o egocentrismo e se render, saber que tem coisas que a gente está além do nosso braço. Eu e você somos pessoas que gostam de agir, de ir para cima, mas tem hora que a gente, Deus opera e mostra assim, não, do seu jeito não é, do É, meu. tem uma coisa interessante, nunca é na força do nosso braço, né? Nunca, é Nunca. sempre na ampla misericórdia e graça de Deus. E tem pessoas, né, Tiago, que é bem interessante, que tem pessoas que se convertem, que aceitam Jesus como Salvador, e quem não aceitou também está tudo bem, cada um sabe da sua vida. Mas tem pessoas que aceitam Jesus e acham que com isso os problemas se acabaram. Não, E não. Preste atenção numa coisa, deixa eu falar aqui com você. Sempre que você tiver, né, numa convergência com Deus, num caminho com Deus, você pode ter certeza que do lado contrário vai ter o diabo com muita raiva querendo afastar você. Então, quanto mais você se aprofundar na palavra, quanto mais você estiver com Deus e tiver intimidade com Deus, mais raiva o inimigo vai ter de você. Então, quando você aceita Jesus, quando você começa a caminhar e descansar na palavra, o inimigo, o diabo, ele fica com muita raiva. E muitas vezes acontecem muitos problemas. Aí as pessoas começam, por não ter entendimento, por não ter maturidade espiritual, as pessoas começam a falar assim: ai meu Deus, eu me converti, minha vida piorou. Todo dia eu escuto isso, Thiago. Minha vida piorou, minha vida. Não é que sua vida piorou, né? Porque você agora, o diabo não está gostando do que você está fazendo. E a Bíblia e Jesus não prometeu que você ia viver dias maravilhosos na terra. prometeu aflição, No mundo, tribulações, no mundo tereis aflições, aflições, não é verdade? tribulações. Agora, qual é a diferença quando você tem Jesus? É que você tem a certeza que no momento de aflição, no momento em que você estiver atravessando o deserto, você sabe que ele estará ali ao seu lado, lhe apoiando. Essa é a diferença, né, meu irmão? Certeza. O que faltava sempre para minha vida, né? Eu tinha tido um certo já sucesso profissional, né? A gente se conheceu lá atrás, já até tive empresa de tecnologia que a gente prestou serviço para o Sim, CERS lá foi, atrás, da exatamente. Salesforce, né? Um CRM. Mas o que mudou, Renato, realmente o que faltava era realmente a intimidade ali com Deus, sabe? Porque essa paz eu não tinha vivido.
O engraçado é que eu sempre fui uma pessoa um pouco de conflito, com uma comunicação mais forte, assertiva, até certo ponto agressiva. Como o meu raciocínio é muito rápido de falar, então você começar a entender que quando você tem uma paz com Deus, você começa a ter uma paz com você também, que eu acho que eu nunca tive, eu tinha paz com outras pessoas, assim, buscava isso, mas quando eu senti a paz com Deus, minha vida começou a mudar. Era isso que estava faltando. E aí eu consegui ter paz comigo, com a minha identidade, entender quem realmente sou, qual é o meu propósito de buscar vivê-lo sem comparar com os outros. E aí, nesse momento, eu comecei a ter paz com o próximo. E aí veio restauração de relacionamento Em com a mãe do, relação. do meu filho, com o João Vitor, que hoje eu estou casado há 1 ano e pouco. Então, tudo acrescenta. Buscar primeiro, né? O reino e as demais coisas serão Serão acrescidas. acrescidas, exatamente. E, Tiagão, como é que está a sua vida hoje na advocacia? Você que advoga em Brasília. E eu sei que você tem um trabalho muito forte com os aposentados, com a terceira idade. Conta um pouco como é que está a sua vida hoje jurídica em Brasília. Estamos iniciando, né, um programa, né, chamado TIP, TIP. Terceira Idade Protegida, né? Meu propósito sempre foi voltado aos idosos. A vida inteira eu advoguei em ações de revisão de benefício previdenciário, advogo há mais de 20 anos para associações de aposentados. Então, meus avós sempre foram as maiores referências, né? Então, eu sempre tive sempre gostei de conviver com pessoas mais velhas, com os idosos, até para aprendizado. E agora a gente está realmente focando nisso, né? Tendo esse viés mais voltado para o planejamento sucessório. Então, o TIP, nós atacamos ali, nós TIP temos é três, terceira idade idade protegida. protegida. Temos 3 pilares fortes ali no TIP, que um é o planejamento, né, sucessório, a organização de vida e documental e a prevenção, né? E essas 3 palavras, se você pegar, ela tem até um contexto dos princípios milenares que estão ali na Bíblia. Planejar, ordem e prevenção. Então, a prudência, né? Buscar sempre estar em contato direto com a família, o ouvir as pessoas. Então, o projeto agora tornou-se um propósito de vida para trazer unidade na família, porque o que eu mais tenho visto é o dinheiro desgastar, gerar conflitos Dinheiro fala familiares. mais alto, né? A herança tem dividido a família e destruído legados. Então, o foco do TIP, ele não é pautado na herança, não é pautado em distribuir ou economia tributária, não. A pergunta que a gente sempre vai, eu falo aqui para, né, as pessoas que estão nos assistindo, o nosso foco é na paz. E para você saber da paz, cada um tem, você tem a sua. Então a gente tem que acessar o coração de cada idoso, né, entender o que para ele faz mais sentido, saber que filhos são diferentes, um pode merecer mais, outro menos, ele pode ajudar instituições de caridade. Então tem muito assunto para trazer à tona que ele não está preocupado. E a pergunta, Renato, que eu sempre faço e faço agora aqui, né, para que você me responda ou gere uma reflexão. Se amanhã acontecer uma coisa com você, você acha que sua vida está tranquila, você vai deixar sua família em paz? Ou tem coisas que você precisava fazer para deixar mais organizado? Sempre tem, né? Sempre tem, não tem, Renato? Sempre tem alguma coisa que você precisa fazer, claro. E às vezes não é nem só documental e patrimonial. Às Sim, vezes é um eu te amo é emocional. e um me perdoa ou te perdoo. Essas 3 palavras são muito fortes dentro do contexto do nosso projeto. A gente trabalha muito isso, como eu sei que você é cristão, os princípios Sim. milenares não podem A estar de preservação lado. da família Tem que estar também, ali. né? Tiago, quando você fala que trabalha com a terceira idade, com aposentados, eu sempre vejo a pessoa da terceira idade aposentada um pouco mais frágil em função do avanço rápido da tecnologia. E claro, com o avanço da tecnologia, também avança de maneira muito rápida as técnicas de fraudes, Golpes. de golpes, de fraudes, etc. Como é que você tenta proteger os aposentados, os seus clientes, nesse aspecto? Eu não estou dizendo que o aposentado não consegue ser pedido, não é isso. É porque, naturalmente, quando você vai ficando mais velho, você vai tendo um pouquinho mais de dificuldade com a tecnologia e vão surgindo novos golpes, novas fraudes. Como é que você ajuda os seus clientes em relação a isso, Tiago? Com informação. O primeiro deles é informação, né?
e tentar cada vez mais estar próximo, ali de forma preventiva, buscar ser essa referência para a pessoa ter a calma de não cair no senso de urgência. Todo golpe ou fraude, você pode ver que tem sempre um senso de urgência. Transfere aqui, é hoje só e tudo. Então, o primeiro ponto é a gente estar atuando de forma mais próxima, contatos ali diários, então qualquer dúvida, nos procurar antes de qualquer tomada de decisão. Eu sempre falo que qualquer golpe, assim, qualquer situação que gere dinheiro, transferência de dinheiro, pagamento de algum boleto que quer que esteja atrasado, pode esperar mais um dia. Se não pagou até aquele dia, espera, calma, conversa, ligue para o advogado. Então, hoje, pela vulnerabilidade, pelo cansaço, pelo já ter percorrido uma história de vida muito grande, o idoso passou a ser um foco, uma presa, né, na mão dos golpistas. Então é isso, a tecnologia a gente tem que avançar junto com ela, não tem como. Hoje nós temos que ter, para combater tecnologia, só com tecnologia, então, e informação. Então é essa forma Não, que eu enxergo. há pouco tempo mesmo, minha conta de luz aqui em São Paulo começou a dar um pouco alta. E a gente suspeitou de que o relógio esteja com algum problema. Então a gente fez paguei a conta, mas fiz uma reclamação lá acho que é a ANEEL. E aí tá lá esperando. Aí toca o telefone lá em casa, uma semana depois. Olá, quem é fulano de tal, meu nome completo é tal, sou gerente da empresa de eletricidade, papapá, papapá. E nós vimos aqui que sua conta está errada realmente, que o senhor tem um crédito de 1.000 e tantos reais, quase 2.000 reais, e eu vou te passar para outro setor, porque nós só temos conta no Banco do Brasil, o senhor vai ter que cumprir algumas instruções. Ah, começou. Aí, quando passou para outro setor, eu ainda fui dando corda, eu já sabia, É, eita, vai enganar, vai tentar enganar aqui, né? Aí eu comecei a dar corda e tudo, aí daqui a pouco me liguei o telefone que eu não estava mais com saco. Mas você vê, como é que o cara descobriu que eu tinha uma reclamação contra a Companhia de Energia Elétrica, conseguiu descobrir meu telefone e ligou. Quer dizer, para uma pessoa mais, assim, menos preparada, a pessoa cai. mas eles Cai têm nesse acesso à golpe, né? informação, os golpistas eles conseguem ter, É eles conseguem impressionante, ver. né? Minha sogra caiu num grupo de quase 100 mil reais. E ela tinha acabado de aposentar, eles sabiam que ela tinha acabado de aposentar. Tem outros detalhes que não vem ao caso, está num processo que até corre na justiça, né? Envolve até o BRB, a instituição Nossa. era o BRB. Então, ela ficou 3 horas, parece que hipnotizada. Só que a irmã estava hospitalizada, ela não estava com a cabeça. E a pessoa é como se tivesse graus do golpe. Ela começa pedindo uma informação, a pessoa vai fazendo um checklist. Ah, ela deu informação, agora vamos para a próxima fase. Ah, você tem isso, isso aqui, aí vai aumentando, vai aumentando. Ela começou, saiu de um golpe de 4 mil no boleto que ela pagou para fazer um empréstimo de 100 mil. E ela continuou. Eu não acreditei o que aconteceu com a minha sogra, mas eu entendo, porque é muita dor de cabeça, né? O idoso tem passado, com o avanço da tecnologia, com a velocidade das informações, um dos aspectos do terceira idade protegida que a gente atua tem a ver com a saúde mental do idoso. Inclusive, tem muitas questões, ferramentas de planejamento sucessório, Renato, que são muito pouco exploradas, né, o testamento vital, né, o DAV, né, diretivas antecipadas de vontades, ali para você nomear um curador com assuntos concernentes à saúde. A gente às vezes preocupa, acha que planejamento sucessório é questão patrimonial de dinheiro, não. Tem a vida do idoso. Então a gente tem que tratar disso. Interessante. Um outro assunto dentro dessa do idoso, terceira idade. Muitos casos de abandono de idoso. Muito. Mas mais do que o abandono, o que me preocupa é a violência contra o idoso. Violência também. Abandono e violência. Agora, a violência normalmente praticada por terceirizados, empregados ou às vezes por membros da família? O que você Membros da mais família. percebe? É membros da família. O ano passado eu participei de uma audiência pública no Senado que tratou desse assunto, né? A senadora, acho que era Damares, estava à frente disso, tem uma frente parlamentar de combate de violência contra o idoso, né? De combate à violência. E lá foi dada essas estatísticas. E o que me surpreendeu, eu que sou de Brasília, a violência maior contra o idoso não é no ambiente de baixa renda, era nos lugares com mais poder aquisitivo. Você acredita? Essa informação me surpreendeu. Era no Hum, Lago Sul, no Lago Norte, que é a parte nobre de Brasília. Era lá, a maior parte. Então tem a ver muito com isso. Não só a violência física, mas também a patrimonial, porque tem muito empréstimo. O idoso está endividado por conta dos seus filhos.
Então, Não é nem porque ele está com problema financeiro, é porque os filhos grande parte, aproveitam disso para fazer. grande parte Bom, e faz o esquema da empréstimo. Previdência também, que foi descoberto, envolvia isso também, né? Às vezes até empréstimo que ele não pediu, né? Exatamente. Mas alguns são de propósito, filhos fazem Os também. filhos fazem É, porque tem querem, uma né? pressão muito forte ali da mental, assim, do filho com querer já receber herança e tudo. Eu falo porque, querendo ou não querendo, o ano passado meu pai fez. Ele entendeu. Eu percebi, Renato, que foi de família, sabe? Meu bisavô fez um planejamento acessório no qual doou as fazendas. Meu avô fez doando a fazenda também. Meu pai recebeu, só que teve uma contrapartida. Ele já fez uma compra e venda ali em 30 anos, não foi bem um planejamento. E meu pai agora fez. E eu já estou fazendo um testamento para um único filho de 14 anos. Olha só, você pode me perguntar, Tiago, por que você está fazendo testamento, planejamento acessório, se você só tem um herdeiro? É porque tem um imóvel específico, uma clínica que está alocada, Renato, por exemplo, que eu quero pôr condição de ensinar. Depois da minha morte, eu ainda estou ensinando ele, porque esse patrimônio é meu, eu que fiz. Com o dele, ele faz o que quiser. Mas com o meu, eu tenho que se empoderar de dar as diretrizes que eu quero. Então, nesse, por exemplo, ele não vai poder vender até os 30 anos. E mediante certificação de um curso de finanças, né, de educação financeira. Porque é a forma que eu tenho dele não cometer os erros que eu cometi. Porque Entendi. eu já gastei muito meu dinheiro. Então eu posso colocar testamento. Você pode deixar declaração de vontade. Não precisa ser só aspecto de patrimonial, mas pode ser de direção, de orientação. Isso para mim é o legado. Isso é o que Muito diferencia. O importante. foco é você, mesmo após não estando mais aqui, nós não estamos aqui, a gente ainda está ensinando. Porque até hoje, Renato, como eu lembro das coisas que meus avós me ensinaram. Hoje eu lembro mais, faz mais sentido quando eu era rebelde, tinha 14, 15 anos e não ouvia. Hoje eu vejo como está imortalizado aqui na minha memória, no meu coração, os ensinamentos dele. Isso é legado, isso é, é o que mais a gente busca, é construir o que faça sentido para cada um de nós, entendeu? Em relação aos abusos dos. Estou falando de idosos porque é a sua área, digamos assim, principal de atuação. Sim. Em relação aos abusos dos planos de saúde em relação aos idosos, tem ocorrido muito? Tem, nós vamos ter eu acho que no podcast aqui um especialista, um grande amigo, o Rodolfo, para falar disso. Mas também tem muito déficit, o problema é a gestão, né? Tudo vai girar em torno, né? Quando a gente fala de fundos, seja de previdência ou mesmo um plano de saúde, que você, né, acaba que tem uma coletividade ali contribuindo, se não tiver uma boa gestão, vai se tornar deficitário, isso vai onerar mais. Então, eu vejo que o problema do país tem mais a ver com boa vontade, com gestão. Tem vários advogados aí que fazem planejamento acessórios, que vendem holding de qualquer forma, sabe? Mas eu acho que tem que ter um senso de propósito. É mais a decisão de realmente ajudar e servir a pessoa antes de qualquer outra coisa. Então, quando eu vejo assim planos de saúde, mas qualquer outra situação que envolva é, é, o burlar não, mas como é que eu posso dizer? Quando a gente, como é que eu posso dizer, Renata? Que a gente não fala a verdade, a gente deturpa. Nossa Deturpar. Senhora, perdão. Deturpar as informações em prol Sim. de venda. Hoje em dia tem sido muito agressiva a venda, né? E a venda tem cada vez sido mais emocional. Não é bem preocupado com a entrega. Eu vou vender e tudo, vou lá naquela dor e vendo o que foi. O idoso é uma presa muito fácil disso, né? Como um todo. Então é isso. Eu acho que os planos de saúde deveriam ter mais gestão e preocupação em realmente ajudar a terceira idade e qualquer um de seus participantes. Interessante, eu tenho visto alguns assuntos de que com o avanço da IA, o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, nos próximos 10 anos a medicina vai avançar de maneira incrível. E que muitas doenças em que a pessoa não teria cura, a inteligência artificial vai acelerar Processo de cura, esse né? processo de cura. Ou seja, que com isso a tendência é o idoso de hoje viver muito mais. Sim. Então, os estudos dizem que quem conseguir sobreviver mais 10 anos Vai até vai os ter uma 120. expectativa de vida muito É, alta. E eu acho que isso tem tudo a ver com o teu trabalho, com o que você faz hoje, porque, ou seja, quando você vai lidar com os idosos, e lida com os idosos, então há uma possibilidade de ter uma expectativa de vida muito maior.
Como é que você está enxergando isso em relação à proteção jurídica e tudo? Na verdade, eu acho que não só eu, mas todo o mercado como um todo, farmacêutico, está todo mundo de olho nessa longevidade, né? Como um mercado ou como empreendedor como você é, você também está atento a isso. Mas mais do que só viver mais, o Renato, é como está se vivendo. O que adianta viver muitos anos se família está destruída, se não tem saúde, assim, pode estar curando, mas a parte mental não está acompanhando, né? Pode a cura física estar acontecendo, mas a espiritual derrubada. E isso não traz paz. Viver mais pode viver até uma forma prisional. Eu vejo pessoas que, sabe, são mais presas estando fora de uma cadeia do que dentro. Eu lembro de uma frase do Mike Tyson, o Renato, eu gosto de citar. Uma vez vendo a entrevista dele, depois que ele tinha sido preso, ele fala que a época que ele mais teve paz na vida foi quando estava atrás das grades, que ali ele teve um encontro ali com Deus e pôde a mente dele, ele controlar a mente para estar bem. Então eu vejo que o foco, por mais que você viva mais, se você não estiver bem com a sua mente, em paz consigo, em paz com Deus, em paz com o próximo, você vai viver uma vida infeliz. Então, ok, longevidade é um bom mercado, mas o foco, além da gente, apesar da gente falar de idoso, por que eu falo idoso? Ele é o patriarca. Sim. Abaixo dele, a descendência está toda ali, tem um filho, um neto, um bisneto, de repente. Então, quando você cuida desse aqui, ele é uma referência, ele é um exemplo, ele é uma pessoa a se seguir, automaticamente você está ajudando toda uma cadeia de descendência. Então, isso é uma das coisas que a gente gosta muito de trabalhar, né? Essa paz ali, ele deixar com que ele se torne uma referência para os seus familiares como um todo e deixar a família de forma harmônica, né? Tá ali conduzindo. Interessante quando você fala, ó, não é sobreviver, é viver. E aí, por exemplo, eu tenho, vou fazer 58 anos e eu mudei radicalmente nos últimos anos a minha vida, a minha aparência, cuidando do meu físico. Tá bem melhor. E, e hoje eu vejo, por exemplo, a importância da musculação para o idoso. Perfeito. E ontem não, segunda-feira eu estava malhando com o meu personal e eu falei, meu irmão, dá uma olhada aqui. Tava lotada a academia Ironberg, eu malhar na Ironberg, tava lotada. Falei, quantas pessoas acima de 50 anos tem aqui dentro? Tinha lá umas 10 pessoas, mas tinha 1.000 mais jovens. E a gente conseguiu contar umas 10 pessoas. Então, assim, aí eu começo a perceber que muitas vezes falta informação para o idoso de que ele precisa fazer atividade física, em especial musculação. A musculação para o idoso é vida para o idoso. É a certeza de que ele vai ter independência para se locomover, para poder praticar os atos da vida. E a galera não enxerga isso, porque falta. Não sei, as pessoas não conseguem enxergar isso, como a musculação é importante, né? Eu acho até, Renato, que enxerga. Eu vou falar pela minha mãe, vou citar. Mas não quer dar o próximo passo, não quer pagar o preço, sabe? É mais pro comodismo. Saber, até sabe, mas minha mãe só agora, ó, com 75 anos, pela primeira vez que ela tá 3 semanas seguidas com personal trainer na vida. Ela sempre foi ociosa. Come açúcar, a gente fala. Nós, às vezes, eu mesmo como açúcar, tenho, às vezes, gosto tudo. Então, um processo, cuidado corpo, alma e espírito, não é Não, e você fácil. vê, atividade Para física. ninguém, independente da idade, seja idoso ou não, Só que a musculação, para mim, pro idoso, não é opção. não é opção. É Até isso que entendeu? É principalmente vida, é pernas. oxigênio. Até principalmente pernas, Exatamente. O articulações, que acontece? Ele não faz atividade panturrilha, física, ele diz que é fica muito importante. fragilizado, ele tende a cair. Com certeza. Aí, se quebrar um osso para calcificar, vai ser bem difícil. Tascar dele cair, bater com a cabeça e ter uma hemorragia, morrer. Ou seja, a musculação É vida. é vida para ele. E mais, por exemplo, as pessoas me perguntam, Renato, está com 58 anos, está cheio de disposição, graças a Deus. Você vai parar de trabalhar quando? Nunca. Eu não quero parar de trabalhar, eu não tenho. Eu vejo as pessoas, ai, meu sonho é me aposentar, ficar parado. Eu falei, meu irmão, eu não consigo ter esse sonho. Eu não quero parar de trabalhar nunca, porque eu vivi isso na minha casa. Meu Sim. pai parou de trabalhar, morreu. Trabalhou a vida toda para depois aproveitar a aposentadoria. Levou 2 anos, ele morreu. E por quê? Porque não é só o corpo, sabe, Tiago, que precisa de
de exercício? O cérebro também. Com E muitas certeza. vezes você para de trabalhar e para de exercitar o quê? O seu Busca pelo conhecimento. cérebro. A busca tem que ser Não, e contínua. muitas vezes tem estudos que ligam a AVC. Com certeza. Muitas vezes a pessoa que não está fazendo exercício Ou, cerebral, ou- não está fazendo exercícios cognitivos, exercícios exato. de Diferente, raciocínio, inclusive. Não diferente. sei. Então, assim, as pessoas querem parar. Eu não quero parar nunca. Eu vou estar com 80 anos. Jorge Paulo Lema é a minha referência. Trabalhando bem, com saúde, fazendo atividade física. Eu não quero parar porque eu gosto de trabalhar. Trabalhar para mim é diversão. E eu não tinha, eu vou ficar parado sem fazer nada, mas Deus não me trouxe ao mundo para isso. E aí entra o segundo quadro, a atividade física, a atividade mental e o terceiro, que é a atividade espiritual, né? Essa E para mim é a mais isso forte. prolonga muito a nossa vida na Terra. Muitas vezes você teria até uma vida menor na Terra, mas você consegue uma prorrogação porque Deus te dá missões novas na Pronto. Terra do ponto de vista espiritual. Como é que você vê isso, meu irmão? Eu vejo exatamente da forma que você colocou, né? O propósito. Renato, eu passei minha vida inteira sem viver o meu propósito. Demorei 48 anos, 47 anos ali, e agora que eu estou encontrando e eu entendi meu propósito, que é isso que eu estou fazendo hoje. Se amanhã eu receber 200 milhões de reais, eu vou fazer exatamente o que eu estou fazendo. Isso é ter um senso de propósito. Se eu vou trabalhar muito ou fazer de graça, eu estou sendo pago para isso, não me importa, mas é isso que me dá senso hoje, de ajudar a transformar vidas da família, buscar ser um pacificador, né, de conflitos, isso, seja familiares, seja empresariais. Isso é que me move hoje, buscar isso. Né? Então, para mim, o que falta é a gente sonhar, entender qual é o nosso propósito, saber qual é a nossa identidade e seguir firme. Porque uma das coisas que mais me motiva, que me dá orgulho, é quando realmente eu ouço um obrigado, quando eu ajudo alguém, quando a gente transforma e serve pessoas. O amar ao próximo. Isso é muito importante, né? Tem pessoas que têm que tomar decisão disso. A gente sabe para tudo, corpo, alma, espírito, a gente sabe que tem que buscar Deus. Eu sempre soube, mas não fazia. Até um momento que você vê e fala assim, olha, eu não dou conta sozinho. Se você não entrar nessa matemática aqui, Deus, eu vou. Eu não dou conta mais. E foi isso que aconteceu. Então, para tudo que a gente vai falar, quem me deu o propósito de vida agora foi Deus. Eu não Que tive. legal. Vivi a vida inteira com propósitos mundanos, com propósito da carne, do homem ali. Vivi foi uma boa vida, seja profissional, seja financeira, como advogado. Mas é isso, mas é Mas porque as pessoas trocam. nada paga o Renato, As nada pessoas compraria a trocam. restauração do meu relacionamento com a É, mãe. Gravar um podcast com meu pai aqui em São Paulo, ter 4 horas de momento de qualidade ouvindo, sabe? Caminhar com meu filho numa caminhada que tem um Passo pela Paz lá em Brasília, que eu fiz. Cara, isso não tem preço, não tem, sabe? Não as sei pessoas mensurar. trocam, não é o seu caso, mas as pessoas trocam a eternidade por uma boa vida na Terra. Sem dúvida, Não é sem dúvida, verdade? sem dúvida. E aí, se você olhar qual é o tempo da eternidade, qual é o tempo da tua vida na Terra, tu fala, que troca Kairos, ridícula que eu fiz, não, velho? Kairos e Cronos, é Que verdade. troca horrível que eu fiz na minha vida, Mas eu entendeu? sou tão. Eu hoje em dia aprendi uma das coisas caminhando com É, Deus que mais eu aprendi, Renato, é ser gentil comigo. Eu sempre fui muito bom de amar o próximo antes de mim. E eu comecei a sei. me amar. Ser gentil com o meu processo, com os meus pecados, com o que eu passei, até com o meu passado. Então isso me tirou de lugares de depressão, porque hoje eu olho realmente para trás e olho assim, caramba, cara, você fez muita besteira. Eu começo a rir de mim às vezes. Às vezes eu choro para lembrar situações boas, às vezes ruim, cara, não posso voltar. Então hoje eu tenho orgulho realmente de olhar para trás e falar, pô, esse cara te trouxe até aqui, você viveu muita coisa. Não é mais o porquê eu passei por muita coisa, é É, para quê. O forte não é mais o porquê as coisas é. acontecem com você ou comigo, não é o porquê, é para que aconteceu, o que que eu tenho que fazer com isso. Me mostra, eu peço muito isso para Deus direcionar, E sabe? assim, tem pessoas que. Eu aprendi isso. Tem pessoas que ficam reclamando do deserto que estão vivendo. Eu não reclamo do deserto, porque o deserto é um anúncio de que coisas extraordinárias e sobrenaturais vão acontecer. Se Deus lhe permitiu passar pelo deserto, é porque Ele quer lhe forjar um homem melhor. Com toda Não certeza. tenha dúvida disso. Então, até o deserto que você está enfrentando, agradeça. Agradeça, porque ele é passageiro. Então, em um deserto que eventualmente eu estou passando, eu falei, eita, vem coisa boa aí. Entendeu? O final desse deserto vai acabar, o deserto acaba um dia.
Com né? certeza. Então, exatamente sobre isso. É sobre É isso. sobre realmente você confiar em Deus e entregar a sua vida. E está em ambientes, né, Renato? Você Sim, aqui, com todo o seu programa aí, negócios jurídicos, né? Você gosta de ecossistema, é sempre bom o poder da ambiência. Então você tem que se desafiar, né? A querer mudar. tem. E Amanhã isso mesmo a gente vai ter nosso evento. Até quero falar nisso, como é que está é, sendo a sua experiência no Clube de Negócios Jurídicos. Amanhã a gente vai ter abertura e a primeira palestra é com o pastor Tiago, que vai falar de Deus nos negócios. olha, E por incrível que pareça, Tiago, eu já escutei aqui pessoas dizendo, não, eu não misturo negócios com Deus. Eu falei, como? Eu não misturo negócios com Deus. Pois eu misturo. Porque Deus está à frente para mim em tudo, inclusive dos negócios. Porque aqui em Alphaville é muito comum a pessoa fazer besteira e coisa errada o dia todo e de noite ir para a igreja. E muitas dessas que vão de noite para a igreja estão no púlpito, o que é sim, ainda pior. sim. Então, não dá para você errar o dia todo e depois de noite lá pedir oração a Deus. Então é isso que a gente quer no nosso também no nosso clube de negócios, que a gente tenha, que a gente empreenda, que a gente prospere, e Deus quer que você prospere, que é o melhor do mundo da terra para você, mas que a gente saiba que antes de tudo isso está Deus, que você não pode, né, descumprir a palavra, você precisa ter princípios e valores a serem seguidos. É o maior medo que eu tenho é desonrar Deus hoje. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, entendeu? Então, e eu sou um pecador, como todos nós somos. Todos É. nós estamos num processo de formação. Por isso que Deus está à frente de todos os meus negócios, porque eu recebo propostas todas hoje, todas. E o Deus te deu o livre-arbítrio, Com certeza. né? Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe Convém, convém. tudo Não lhe é é isso, meu irmão? lícito, né? Como é que Com você está certeza. enxergando aí o clube de negócios? Você até de um dia falou para mim, Renato, eu fico assim abismado do que você realmente fala de Deus o tempo todo nos negócios. Como é que você vê isso, meu Na irmão? E verdade, você estando em Brasília, é, que não é fácil. Se tem um lugar que o diabo tem morada, você não tem a dúvida que é Brasília. é Ou estou verdade. errado nisso? É, talvez ali está mais perceptível, né? Mas eu concordo. Mas, Renato, na verdade, até antes de falar isso, primeiro, deixa eu te honrar aqui, porque eu fui presenteado, né? Você me presenteou, você viu ali algum potencial, o meu momento e tudo, então, obrigado por me fazer Nada que é parte, que isso, meu você me irmão. presenteou, no momento certo eu sei que eu vou retribuir. Mas eu já tinha visto a sua inclinação. Lá atrás, antes mesmo, quando você estava vindo para Alphaville, um pouco antes, nós nos encontramos numa Foi. imersão aqui. Eu lembro que você estava começando a falar de Deus ali. Então, assim como você viu o que aconteceu na minha vida, eu fui acompanhando na sua. Isso me incentivou. Que legal. Então, você foi uma inspiração, porque muitas vezes a gente foca num lado, busca esses, todos, um mentor e tudo mais, para um lado, às vezes, profissional. Mas o que mais me tocou em você e ainda me toca é ver o homem que se tornou diante de Deus, o marido e o pai que você é. Obrigado. Porque eu te vi lá atrás. Então, esse é a sua identidade. Esse é o Renato que eu amo, que eu gosto, mais do que o profissional, o professor, a sua função. Então, eu vi isso. Isso é fruto de Deus, é fruto do Espírito Santo na nossa vida. Então, essa é a referência maior. Não é sobre negócio, tudo jurídico. É sobre o que ele fez em você. E para onde Hum. você está indo. Me E o dá que ele muito está fazendo orgulho com você também, né, comigo, meu? conosco, né? A gente vai caminhar junto, É, Renato. Nós temos uma missão de propagar aí o reino, em glorificar, nome de e vamos Jesus. fazer muitas coisas aí para agradar o Papai do Céu. Obrigado aí. Eu tenho muito melhor ainda, muito, gente, muito. Eu sou um bebê, não sou mais um bebê cristão, mas eu sou um adolescente cristão. Tem muita coisa a melhorar. Mas, meu irmão, para já caminhando para o final do nosso podcast, quais são os seus planos para o futuro? Qual é o seu planejamento estratégico de vida, doravante? De vida, continuar, né, servindo Deus, se for o primeiro passo, da onde Ele quiser me colocar, eu não tenho receio. Ele tem me dado uma ousadia para servir onde quer que seja em política, na advocacia, como empresário. Estou aberto a ele, mas começando dentro de casa. Né? O mais difícil é você ser um bom marido, ser um bom pai, buscar ser essa referência, um bom filho. Então, isso para mim é o mais importante, é dar esse exemplo. O primeiro ministério é a sua casa, a sua família. E o versículo que marcou minha conversão foi até João 13,
que é ali onde Jesus lavou os pés dos discípulos e deu exemplo da humildade. Então isso para mim é muito forte. Esse é o capítulo da minha conversão. Então tentar levar uma vida assim, mas mais do que isso, com relação aos projetos profissionais, é levar essa educação, acessar, entrar para dentro da casa das famílias brasileiras, ali do idoso, né, para levar uma mensagem sempre de paz, né, de perdão, de cura de feridas ali, como advogado mesmo. A gente é possível fazer isso na nossa profissão. Né, buscar sempre ser um canal de pacificação na vida dos outros, porque o mundo já está tão cheio de conflito, com polarização, com apontar dedo um para o outro, que a gente tem que olhar um pouco mais para nós mesmos, mostrar essa vulnerabilidade e ter mais empatia com o próximo. Então, isso para mim é muito, muito importante. Então, agora a gente vai iniciar não digo uma mentoria, mas um projeto, um programa que é coletivo para os idosos, onde a gente vai buscar ter essa questão de socialização, porque eu sinto o idoso muito carente, muito preso dentro de casa. Então, se o que tiver ao meu alcance para tentar tirar ele um pouco mais, buscar pôr um sorriso, fazer com que ele sonhe e tenha um novo senso de propósito, mesmo com idade avançada, esse é o lugar que eu quero estar. Que bom, parabéns, amigo, e eu tenho certeza que Deus tem grandes planos para você. Para nós em nome de Jesus, gente. E com isso a gente encerra mais um podcast, hoje recebendo meu amigo, parceiro, advogado Tiago Barbosa. Espero que vocês tenham gostado. Foi um podcast bem espiritual, bem espiritualizado. Focado no legado, né? No legado, mas foi maravilhoso, gente. E até um novo dia com um novo podcast do Renato Saraiva. Valeu, galera. Valeu, obrigado.